Boa noite, minha gente, tudo bem? Estava com saudade e hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13, onde nós estaremos encerrando o nosso estudo sobre esse livro tão relevante, esse livro que nos abençoou tanto nas nossas quinta-feiras. E vamos tratar no capítulo 13 de uma fé visível, e esse capítulo, ele com certeza vai abençoar a tua vida. Mas antes de nós darmos a continuidade a tudo quanto o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar você, eu queria orar contigo. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração aí como um ponto de contato. Deus, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite. Nós queremos te louvar, Senhor, porque cremos, o Senhor é aquele que cuida de nós. E cremos que mais uma vez o teu Espírito vai falar de uma forma plena e abundante no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E quero convidar então você, antes da gente entrar no estudo, a pegar a Bíblia. E eu quero contigo lembrar alguns pontos relevantes do capítulo 13. Capítulo 13 de Hebreus diz assim no versículo 1, 2 e 3. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram os anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosse os maltratados. No versículo 7, o escritor também nos dá uma orientação. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. No capítulo 13, no versículo 18, diz assim também o escritor: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Saudai a todos os vossos guias, diz o versículo 24, bem como todos os santos. Versículo 25, a graça seja com todos vós. Amém. Gente, como eu disse para você, o tema que Deus colocou no meu coração para a gente refletir e diante daquilo que a gente já leu, dentro desse capítulo, a gente observa, depois do escritor ter tratado a superioridade de Jesus, Jesus sendo o centro de todas as coisas, logo no início do capítulo 1, ele depois trata de uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança e nos dá a certeza de que estamos vivendo no melhor tempo da nova aliança, o tempo da graça. Logo em seguida ele coloca lá mais um pouquinho à frente os heróis da fé, e ele orienta essa igreja que estava sendo perseguida logo lá no início da caminhada cristã, aproximadamente aí no ano 60, a igreja a correr com perseverança, a trilhar o caminho olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E no capítulo 13, ele fecha, ele dá uma consideração final, falando do papel relevante da igreja, não somente um papel espiritual, mas também um papel social, um papel humano, um papel de atendimento, de solidariedade. E essa fé ela precisa ser, então, visível.
Bom, esse capítulo 13, ele trata, né, da doutrina, né, dos ensinos, né, mas também ele fala para a gente de deveres. Então é importante você saber que na graça, né, você recebeu o favor imerecido de Deus, você recebeu o Espírito Santo, você não precisou fazer nada, tudo isso veio de graça, né, pela obra consumada da cruz. Mas depois que você e eu nascemos de novo, né, nós temos deveres como cidadãos do reino dos céus, de implantar, né, o amor, a graça e a presença de Deus através da nossa vida, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, testemunhando, né, da nova natureza que habita dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Então, esse capítulo ele vai tratar de assuntos doutrinários, mas também vai nos falar dos deveres. Ele vai nos revelar aquilo que estava no coração de Deus, e por isso Deus inspirou o escritor aos Hebreus, mas que essa revelação também precisa ser com responsabilidade. Tudo isso deve andar junto, com equilíbrio, para a edificação do corpo de Cristo, do corpo de Cristo que é a sua igreja. E o apóstolo Tiago, ele também acrescenta no seu capítulo 2, a gente ainda vai chegar lá, mas eu senti a direção de passar esse capítulo para você, a partir do versículo 14 até o versículo 26, aonde ele trata, né, e ratifica que a fé sem obras, ela é morta. Então, dentro desse contexto da fé, né, a fé que você e eu precisamos ter, né, em acreditar nas promessas de Deus, na vitória que nos vem sobre o poder e a autoridade do nome de Jesus, né, está lá no capítulo 11. Você e eu também precisamos ter essa mesma fé com obras, porque se a gente não faz a obra de Deus aqui nessa terra, né, essa fé, diz o escritor Tiago, ela é morta. Qual seria então, e aí eu separei 3 pontos básicos para a gente tratar no capítulo 13. E o primeiro deles é: qual a essência para a base da comunhão da igreja? É o amor. Você já sabe disso, né? E se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, se tiver com muita curiosidade, o apóstolo João é chamado o apóstolo do amor, e na sua primeira, segunda e terceira carta, né, ele deixa isso aí bem claro para a gente, né? O Novo Testamento fala demais do amor, e o amor é essencial na vida da igreja. Você e eu, cheios do amor de Cristo, nós vamos reproduzir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo. Então, o escritor começa logo falando, né? A base para a comunhão, a base para que a igreja seja uma igreja viva, operante, uma igreja transformadora, uma igreja relevante, triunfante, é o amor. E você sabe que para a gente desenvolver esse amor, mais do que nunca, precisamos nos render ao Espírito Santo que habita em nós. Você e eu somos templo e morada do Espírito Santo. Você e eu temos a condição agora como nova criatura, e vivendo em nós a natureza de Deus, o seu Espírito, nós temos a condição de vivermos o amor. E o escritor continua dizendo, né? E onde esse amor está reinando, haverá vida na igreja. Haverá hospitalidade na igreja. Haverá preocupação da igreja com o próximo. Então, né, mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, eu convido você a todos os dias refletir, né, estamos em quarentena, né, a refletir numa porção da palavra de Deus todos os dias, fazendo o seu devocional. Além disso, orando, né, tirando um tempo a sós com Deus, e
pedindo diariamente a Ele, para que você seja um canal na sua vizinhança, um canal na sua família, um canal de vida, e que os rios de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus possa fluir de você para abençoar todos aqueles que estão ao seu redor. Então, minha gente, a igreja ela precisa ter essa preocupação, e quando nós fazemos isso, nós estaremos amando primeiramente o nosso Deus, de uma forma que nós faremos então as coisas certas, estaremos fazendo aquilo que é bom, puro e agradável ao Senhor. A segunda coisa que eu aprendo no capítulo 13 está relacionado à liderança espiritual, e ele continua dizendo para a gente: lembre-se, minha gente, de um organismo. A igreja é um organismo, e a igreja, como um organismo, ela precisa ter organização. Por isso que a gente tem ministérios, a gente tem o pastor sênior, a gente tem os pastores auxiliares, a gente tem os coordenadores de áreas. Para quê? Para que tudo no reino de Deus seja feito com organização e com eficácia para abençoar a todos aqueles que estão conosco. Por quê? Porque se não tiver isso, as coisas perdem o seu sentido, a igreja não acontece, as coisas não fluem de uma forma como merece o nosso Senhor Jesus, com excelência. E essa sujeição à liderança espiritual, eu separei aqui 3 coisas importantes, porque eu aprendi, e eu quero compartilhar isso com você, que a gente serve a Deus também servindo a homens, servindo a sua igreja, e isso é muito importante. E quando você faz isso, você está em harmonia com a palavra de Deus, você está em obediência à palavra de Deus. E 3 pontos são importantes para a gente lembrar. Está no capítulo 13, no versículo 7 a 9. Lembre-se deles. Então eu convido você, que é a igreja, a lembrar sempre das suas autoridades espirituais, a interceder por elas, a pedir a Deus que haja sobre elas, sobre a sua casa, sobre a sua família, a unção, a graça e o poder de Deus, para que Deus possa fortalecê-los, dando direção, dando força nesses dias também que eles estão vivendo. Lembre-se deles. Então não esqueça de orar por nós. Nós somos humanos como vocês, nós temos também a nossa humanidade, e como é bom ser regado pela vossa oração. Então você que faz parte de um ministério, você que é um liderado, você que está na igreja, não esqueça de orar pelos seus líderes. Lembre-se deles, versículo de 7 a 9. É importante também a gente entender que quando estamos vinculados a uma igreja, a gente precisa estar na mesma visão, na mesma direção. Então, os nossos líderes, eles vão estar sempre nos direcionando, nos revelando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da palavra do Senhor. E é importante a gente obedecer. E isso está lá também no versículo 17. A obediência, gente, é o caminho para o nosso sucesso. Muita gente tem sofrido as consequências de uma vida em Cristo regada pela desobediência. Olha que paradoxo. Se Cristo é abundância, se Cristo é aquele que proporciona para a gente toda a sorte de bênçãos, como tem gente que ainda, mesmo em Cristo, ainda procura seguir seus próprios caminhos, sair da direção de Deus, e aí vive uma vida
de desobediência. E é importante você entender, né, como toda a Bíblia ela está linkada, né, Deuteronômio capítulo 28, ele nos dá, né, deixa eu ver a partir de que versículo, né, ele nos dá a orientação daquilo que é relevante, né, daquilo que é importante. E o escritor Moisés, ele nos deixa lá as bênçãos decorrentes da obediência. Está do versículo 1 até o versículo 14 de Deuteronômio. Então, é importante você viver em obediência. Obedecer, diz a palavra de Deus também, é melhor do que sacrificar. Evite resmungar, evite murmurar, evite falar mal de autoridade, seja ela humana, seja ela espiritual. Procure estar cheio do amor, porque no amor, gente, como nós abrimos essa reflexão, no amor não há rancor, no amor não há ódio, no amor não há indiferença. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós olhamos para as circunstâncias, para a nossa vida, para a vida do nosso próximo, olhando para eles com o amor de Cristo, com o olhar de Cristo. E eu convido você a ter esse olhar em obediência. Tenha também um bom relacionamento com a sua liderança, porque isso trará para a nossa vida bênção e crescimento. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada cristã, minha gente, como é importante, a gente ter relacionamento, como é importante a gente estar sempre estendendo as nossas mãos e dizendo para os nossos líderes, eis-me aqui, o que eu posso fazer, o que eu posso te ajudar, qual o peso que eu posso tirar de você, para que você possa ir além e eu te ajudar. Então isso é muito importante, que você tenha relacionamento com o seu líder ministerial, com a sua igreja, com a liderança espiritual da sua igreja, e principalmente saiba que fazendo isso, você vai atrair sobre a sua vida bênção e crescimento, ok? E o terceiro e último ponto, antes de nós encerrarmos essa reflexão, eu quero fazer uma pergunta para você. Como deve ser, e o escritor no capítulo 13 nos orienta, como deve ser a nossa participação no culto? E como é importante a gente entender, e eu quero crer que você tem prestado o seu culto diário a Deus, mesmo você não estando no templo físico, lá na nossa igreja, você todos os dias tem prestado aí com a sua igreja, com a sua família, o seu culto a Deus. E esse culto ele precisa ser um culto cheio de adoração, cheio de louvor. E o escritor ele nos orienta a isso. Ele diz, olha, com muito louvor, com muita adoração, com muita exaltação, com cooperação com o Espírito Santo, praticando o bem, levando o amor de Deus, tendo uma excelente vida de oração. Gente, nesses dias, então, mais do que nunca, eu convido você a estar aos pés de Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque aquele que busca, ele vai encontrar o Senhor. E eu creio que o Senhor vai fortalecer você, vai ajudar você, vai encher você de graça e de verdade. E por último, a nossa participação também, o escritor aos Hebreus nos mostrou isso, nos revelou como nosso pai Abraão, nosso pai da fé, ele tinha essa preocupação, porque a obra de Deus, tudo que acontece no reino de Deus, é feito
com o nosso amor, com a nossa fé e com a nossa dedicação, com a contribuição financeira também. Além de orar pelos nossos líderes, além de servir na nossa igreja, né, como adoradores, como ministros de uma boa palavra e da reconciliação de Deus, com a nossa contribuição também. E fazendo isso, gente, eu quero concluir dizendo para você que a bênção de Cristo estará sobre nós, como igreja, como corpo de Cristo, né? E viveremos paz, né? Paz. E Jesus nos deixou essa paz. Independente das circunstâncias, você e eu temos a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Ele nos deu essa paz porque Ele é o nosso shalom. Você pode dizer aleluia. Temos uma promessa. Uma não. Eu já disse para você, a gente tem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus, né? Que como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e estaremos com Ele eternamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo já nos lavou. Nós, como igreja, nós temos a marca da promessa. Aleluia! Temos uma aliança com Ele, né? Uma aliança de vida, de morte, de cruz. E o Senhor da igreja estará conosco, o bom pastor. João 10:10 diz que Ele é o bom pastor, que deu a vida por nós. Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Então eu quero motivar você a continuar crendo que o Senhor está conosco. Embora a gente esteja vivendo aí dias de incerteza, né? Já passamos de 40 dias, né? Estamos ainda sobre essa pressão, né? Muitas informações truncadas, muitas informações tentando trazer medo, trazer insegurança sobre nós. Saiba, gente, que nós temos um pastor, nós temos um Senhor, nós temos um que está conosco todos os dias, e Ele nos equipa através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés, diz o Salmo 119, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, mais do que nunca, você que nos assiste nesta noite, que você possa estar vivendo esses dias crendo que o shalom de Deus está contigo, que aquele que fez a promessa é fiel. Não te deixarei, nunca te desampararei, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que você viva essa certeza e creia que o Senhor dos Senhores está contigo. Que Deus te abençoe de uma forma rica e de uma forma abundante. Eu quero mais uma vez orar e ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos essa fé visível. A tua igreja, ela é uma igreja triunfante, porque ela tem essa fé visível. Ela não é apenas uma igreja que pensa somente nas coisas espirituais. Nós pensamos no todo, nós pensamos na coletividade, nós procuramos, Senhor, como corpo, cuidar um dos outros. Nesta noite, mais uma vez a minha oração é: supra as necessidades do meu irmão, da minha irmã, cuida dele, cuida da sua família, cuida da sua casa, cuida do seu lar, mantenha a paz no seu coração. Se porventura alguma palavra tem chegado ao seu coração de medo, de insegurança, de temor ou de desânimo, nesta noite,
eu ordeno em nome de Jesus que todas essas setas saiam da sua casa, da sua vida, e ele possa ser renovado pelo Espírito Santo, vivificado por esse Espírito, e que ele possa, Senhor, ser renovado, as suas forças renovadas em Ti. Continua conosco, Senhor, porque nós sabemos que Tu estarás sempre nos dando a vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos com o escritor aos Hebreus. Nós Te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma boa noite em Cristo Jesus.